E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim falar da série Casa de Davi, que estreou recentemente na Amazon Prime Video, e eu vim trazer as minhas primeiras impressões dos 4 primeiros episódios da série. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, para quem não sabe, acho que a maioria que já me conhece sabe disso, mas caso você tenha chegado agora, eu vim de uma família cristã. E quando eu fiquei sabendo que iria ter essa adaptação da história do rei Davi, da Bíblia, pela Amazon Prime Video, eu fiquei um pouco curioso, porque eu lembro que quando a Rede Record fez a série, a minissérie Rei Davi, eu lembro de ter gostado muito, e tanto que foi uma das histórias assim que eu mais gostei em relação à adaptação bíblica para o audiovisual. Então a história de Rei Davi, não apenas da forma que a Record fez, mas a história em si, a história bíblica de Davi, é uma das minhas passagens bíblicas favoritas. Então toda a jornada dele, desde quando ele era pequeno, desde quando ele derrotou o gigante Golias, até o seu reinado, até a sua ascensão e a sua queda. Então tudo relacionado a Davi eu sempre gostei muito. E tá aí, a Amazon lançou uma série intitulada Casa de Davi, no inglês ficou House of David, e assim, confesso que me chamou a atenção. Eu não estava dando nada por ela, mas eu pensei, cara, por que não acompanhar essa série? Por que não tentar sugar, tentar retirar alguns pontos importantes e trazer para discussão aqui no canal. O Davi era um pastor de ovelhas, ele toda a vida foi super rejeitado pelo próprio pai, que é o Jessé, e ele tinha outros irmãos, principalmente o Eliabe, que era o irmão mais velho, que era um irmão forte, guerreiro, lutava todas as batalhas e tal, e todo mundo via o Davi como aquela pessoa desprezada, o esquecido, o menor de todos, ninguém se portava com ele, e todo esse tempo ele era tratado dessa forma. Mas o que acontece? O rei de Israel daquela época, que era o rei Saul, ele começou a cometer coisas que estavam desagradando a Deus. E o profeta Samuel, que foi o mesmo que ungiu o rei Saul como o rei de Israel, recebeu a ordem de Deus de destituir o Saul do cargo dele, ou seja, de entregar o reino dele, porque assim, da mesma forma que Deus unge, ele também retira a unção. Quando Deus põe, Deus também retira. Então, quando Deus enviou Samuel para ir até o rei Saul e dizer que o rei Saul fez coisas muito graves, coisas que desagradam aos olhos do Senhor, e agora ele está procurando outro rei. E o Saul, ele pirou, começou a ter umas alucinações, inclusive é um ponto que eu achei que a série retratou bem melhor do que a minissérie feita pela Record. Então acho que foi um dos pontos que eu mais gostei aqui dessa adaptação, foram as ilusões do rei Saul. E o rei Saul sabia que outra pessoa iria tomar o lugar dele, mas até então ele jamais pensou que se trataria do Davi, um simples pastor de ovelhas. O Samuel percorreu as tribos procurando pelo escolhido, pelo leão da tribo de Judá, pelo novo rei de Israel, e chegou até a casa de Jessé. Ele finalmente chegou ali na casa de Jessé e pediu para o Jessé chamar os filhos. Eu só não gostei porque este trecho, que é um trecho muito importante ali na Bíblia, ficou subentendido aqui na série. Eu esperava que verbalizasse isso. Tudo bem, a gente sabe que uma adaptação é uma adaptação. Então, ainda mais se tratando de um texto bíblico, não dá para você copiar e colar exatamente como está na Bíblia, até porque às vezes acontece muitas coisas em poucas palavras, ou poucas palavras a gente pode extrair muitas coisas disso. Então, é uma adaptação, é como se estivesse pegando um livro qualquer, um livro de Crepúsculo, de Jogos Vorazes, e adaptando para a mídia visual. Então, com o enredo bíblico, é da mesma forma. Beleza, chamou os filhos. De imediato, o Jessé apresentou o Eliabe pro Samuel. Ah, esse é meu filho mais velho, um guerreiro de batalhas, ele é forte, isso e aquilo, e ele é o homem ideal para isso e tal. Samuel chegou para ele, tocou no coração dele e falou que realmente ele é o tipo de homem que o Senhor procura, que o Senhor busca, mas que existe muito medo vindo dele. Ou seja, ele não poderia ser o escolhido. Então, passou
os outros irmãos tudinho, e ele começou a ficar confuso. Ele ficou confuso. Eu não entendo, tem alguma coisa errada, porque Deus me enviou aqui para ungir um novo rei de Israel. O novo rei de Israel viria daqui. Só que aí depois, acho que na hora ele deve ter recebido ali um sinal e falou com Jessé: por que você desobedeceu a minha ordem? Tem algum outro filho de Jessé por aqui? E ele falou: ah, sim, eu tenho. É o Davi, mas ele é pastor de ovelhas, está cuidando lá das ovelhas. E o Samuel falou: pois manda trazer. E nisso que ele fala para mandar trazer, o Jessé ficou meio incrédulo, tipo, nossa, o que você quer fazer com o Davi? O Davi é um inútil. Claro, ele não falou dessa forma, mas basicamente isso. Então ele pediu pra Ava chamar o Davi estava lá tocando a harpa, cuidando das ovelhas. A Ava foi lá chamar ele, falou: Davi, olha, estão te chamando, pode deixar que eu cuido das ovelhas. Quando o Davi chegou lá, o Samuel olhou para ele, encostou a mão nele e viu a visão da tribo de Judá. Ele recebeu assim vários flashes de visão e ele sentiu que aquele era o homem que Deus estava procurando, que era o novo rei de Israel. E obviamente, tanto Jessé quanto os outros irmãos ficaram completamente incrédulos. Gente, como que pode o Davi ser o novo rei de Israel? Não. Isso tá errado, tem alguma coisa errada aqui. Então, os irmãos do Davi, principalmente o Eliabe, eles ficaram meio com receio e também com medo. Antes disso, o Samuel já tinha falado pro Davi não ficar perto dele, que ele precisava ir embora, pro Davi não ficar perto dele, porque se o rei Saul visse os dois juntos, ele iria matar os dois. E então o Eliabe e o Jessé conversaram com o Davi e falaram que, olha, eu acho que esse velho tá caducando, ele não tá bem das ideias. Davi, é melhor você ficar quietinho na sua, não conta nada pra ninguém, vamos deixar isso somente entre nós, ninguém pode saber que o Samuel esteve aqui e falou essas coisas pra você. E o Davi ficou um pouco triste, obviamente, mas ele entendeu que talvez aquilo seria para o bem da família, para o bem da casa de Jessé. Aconteceu que o rei Saul enviou o Joabe para ir até a casa de Jessé para convidar pessoalmente o Davi. Até então, eles ficaram naquela, gente, mas por que o rei tá chamando o Davi? Como que essa informação poderia ter chegado ao rei Saul? Não tinha como essa informação ter chegado lá, a não ser que o próprio Samuel tenha contado, e o Samuel não contou, certo? O Joabe levou o Davi, mas o Eliabe, ele se apresentou e falou: primo, eu quero ir com ele para saber do que se trata, porque meu irmão nunca fez nada de mal. E até então, todo mundo estava pensando que o Davi estava sendo convocado para ir até o palácio do rei Saul como um criminoso, como, alguém que fez alguma coisa errada. E quando ele chegou lá, percebeu que era totalmente diferente. E isso sim, isso é um trecho que tem na Bíblia, é um trecho que também foi muito bem adaptado na minissérie da Record, que o rei Saul pediu para chamar o Davi por conta da sua música, por conta da sua melodia, porque aqui na série ele tocou ali no casamento que teve, e aquela música que acalma. E o rei Saul, ele estava atormentado, certo? E isso é uma coisa que enfatiza muito bem na Bíblia, que o rei Saul, ele vivia atormentado. Essas tormentas, essas perturbações que tiravam o sono dele, e aqui na série ele até matou pessoas dentro dessa visão, dentro desse viés alucinatório, ele até matou pessoas, entendeu? Então, assim, ele tava com uma carga muito forte dentro de si que tinha que expelir aquilo. E a única solução era a música de Davi. Foram chamados outros levitas, foram chamados outros músicos, mas nenhum deles com a mesma afeição, com o mesmo toque, com o mesmo cântico que o Davi cantava. Então uma das filhas do rei Saul conversou com o Davi. Eu acho que isso tem mais aqui na série, eu não lembro dessa relação entre os dois tanto na Bíblia, mas enfim, ela conversou com ele: olha, eu preciso que você acalme o meu pai, porque isso e aquilo, ele não tá bem. E acabou que o Davi tocou e ele começou a se acalmar. Só que até então, o rei Saul não imagina que o homem por qual Deus pediu para Samuel ungir para ser o novo rei seja aquele
menino. Bom, galera, fiz esse resumão aqui falando um pouco do que aconteceu nesses 4 episódios e tentando também contextualizar algumas coisas dentro da passagem bíblica, e agora sim eu vou dar um veredito como um todo desses 4 episódios. Eu tenho alguns prós, eu acho que meu saldo até então é positivo, mas os contras, eles também me incomodaram um pouco. E a principal coisa assim que me incomodou é justamente a característica do Davi, porque a gente conhece o Davi da Bíblia, pelo menos nessa primeira fase da vida dele, um menino, certo? Um menino ruivinho e tal. E este Davi, este ator que interpreta o Davi na série, ele é muito mais velho, assim, não tão mais velho, mas enfim, vocês entenderam. Ele deve ter o quê? Uns 17 anos. E o Davi dessa época da Bíblia, que enfrentou o gigante, ele era menino mesmo, entendeu? Então eu achei que destoou um pouco a característica, eu achei que descaracterizou a persona do Davi menino que a gente conhece e me incomodou várias vezes. Não vou mentir que me incomodou muitas vezes essa falta da persona real do Davi. Outras coisas também, algumas decisões criativas, é como eu falei, é uma adaptação bíblica que eu acho que é muito mais difícil fazer do que uma adaptação de um outro livro qualquer, mas eu acredito que tem coisa que dá para eles fazerem de uma outra forma. Alguns arcos que eles até mesmo criaram ali dentro dos episódios ficaram muito arrastados, alguns personagens que eles tinham uma certa relevância passaram a não ter tanto. Mas assim, galera, o meu saldo no geral desses 4 primeiros episódios de Casa de Davi são muito positivos. Eu acho que vale a pena sim você assistir. E se der certo, e se esse vídeo chegar para você e o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, possa ser que eu venha aqui trazer reviews semanais dos episódios, porque a partir de agora vai sair episódios todas as quintas-feiras. E vai ser um total de 8 episódios para essa primeira temporada. Não vai dar tempo de contar toda a história de Davi só nessa temporada, duvido. Eu acredito que se fizer sucesso e tiver uma boa audiência, ela possa ser renovada para uma eventual segunda temporada. Mas até lá, vamos acompanhar essa primeira com calma, toda quinta-feira, devagar, e se der certo e esse vídeo chegar para vocês e vocês quiserem, eu posso trazer os vídeos semanais de cada episódio que sair. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.